Então nós vimos com a retrospectiva que quando o apóstolo Paulo, ele chegou em Listra, mais precisamente em Derbe, o que aconteceu? Ali eles encontraram um homem enfermo dos pés. E depois do discurso de Paulo, Paulo viu que ele olhava muito atento para Paulo, e Paulo viu que nele havia fé para que ele fosse curado. Então o apóstolo Paulo orou para que ele fosse curado, e ele foi curado. Então o que aconteceu? Veja. O versículo 8 do capítulo 14. Estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua icônia: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Quer dizer, ele queria sacrificar aqueles animais veja, como sacrifício a Paulo e a Silas, que eles chamaram de Júpiter, veja, e Mercúrio. Chamaram a Júpiter para Barnabé e a Mercúrio para, veja, deuses pagãos, deuses da mitologia, não é verdade? Veja, e ouvindo eles, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e a vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há, a qual nos tempos passados deixou andar por todas as gentes em seus próprios caminhos. Veja, Deus deixou andar, né? Até que veio Jesus, na verdade. Veja, contudo não deixou a si mesmo sem testemunha, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, e pediram que as multidões lhes sacrificassem. Veja, eles impediram que eles fizessem isso, sacrificassem animais a eles. Veja. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arremessaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, odiando os seus discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltou para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja,
e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram na igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Pai Celeste, maravilhoso é o Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Ó Deus, o Senhor ter nos revelado, Pai, esta fé tão preciosa. Esta fé, Pai, que tem atravessado gerações, Pai, há mais de 3.000 anos, agregando filhos e filhas ao Teu reino. E nos admoestando que, por tribulações, provações, nós teríamos que passar para que nós chegássemos ao nosso destino, que é as moradas celestiais com Cristo e em Cristo Jesus. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso nos faz lembrar o primeiro amor, né, irmão? Irmãos, perdão. Que quando nós nos convertemos, é uma euforia, né, irmão? Você quer converter o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o filho, enfim. Não é verdade? Quando você recebe isso. Mas no decorrer do tempo, o que acontece? Isso chega até ficar morno, mas não esfria. Porque o Senhor renova em nós o seu espírito e a alegria da salvação todos os dias. É isso que nós temos que vigiar, irmãos, porque nós sabemos que o caminho celestial não é como o homem quer. Mar de rosas, vem para Cristo que acabou os teus problemas. Não. Eles continuarão vindo, mas Deus lhes dá, veja, o Senhor Jesus nos dará vitória em todos, desde que nós tenhamos sendo corretos, né? Que nem ter o coração, que nem o coração de Jó, sincero, temendo a Deus, né? Temendo a Deus, sincero e reto de coração. Você vê que quando o apóstolo, nós temos isso, né, irmãos? Hein? Nós temos isso em testemunha, não é verdade? Nós temos um Novo Testamento repleto de testemunhas da veracidade daquilo que o salmista Davi já pregava. Senhor, renova em mim o teu Espírito. Senhor, veja, Senhor, me dá a alegria da salvação, renova a alegria da salvação. Porque quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós queremos converter tudo e todos, não é verdade? Veja, e você quer o quê? Você quer o quê? Um amor verdadeiro. Porque Jesus amou você de verdade. Jesus me amou de verdade a ponto de se entregar, abrir mão da sua vida para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Isto não é uma utopia. Porque veja, o Espírito Santo, Deus, ele é tão verdadeiro, ele é tão tremendo que ele abre totalmente a tua cabeça, o teu coração de tal ideia que o Evangelho é uma utopia. Porque o Espírito Santo diz: fazei prova de mim e vede que eu sou bom. Fazei prova de mim.
Você não pode ter medo disso. De ter uma experiência com Deus, de clamar por Deus, para você, veja, para você andar, veja, em passos firmes. E quando você fraquejar, não tenha vergonha de pedir perdão. Porque se Deus visse alguma capacidade física ou intelectual, ou sei lá, que seja, Ele não precisaria vir no Calvário. Não é verdade? O próprio Espírito Santo diz, olha, não é que eu tenha alcançado, mas eu luto por isso todo dia. Veja, porque nós não podemos entrar na zona do conforto se nós não entramos na mornidão, e isso Deus vai vomitar da boca. Aceitar qualquer coisa, aceitar qualquer evangelho, aceitar qualquer discurso, sem você conferir na Bíblia Sagrada, sem você, veja, isso não é condizente a um cristão. Veja, o apóstolo, eu tenho, veja, Pedro, não é verdade? E todos eles. Você quando vivia no mundo, entre aspas, você não tinha uma vida mais tranquila? Porque você não rasgava para nada. Não tinha. Você amava o mundo e as coisas do mundo, e nada para ti era pecado. Por isso a Bíblia diz, veja, que o ímpio ele não peca. Você sabia disso? O ímpio não peca.